galera, eu sou Toyan e hoje a gente vai falar da primeiríssima etapa do desenvolvimento do seu roteiro, a premissa. Semana passada eu fiz um vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, que eu falo sobre todo ali o passo a passo do desenvolvimento, desde a ideia até o roteiro propriamente dito. Como eu falei, gente, é uma proposta, você pode seguir ou não, mas é legal que você siga, principalmente se você não tiver a menor ideia do que você tá fazendo agora, se for o seu primeiro roteiro. Então, dando continuidade ao que eu comecei, né, com esse vídeo que foi bem introdutório, eu resolvi fazer esse vídeo aqui que aborda especificamente o começo de tudo. E como lá eu brinquei de falar que essa criação, esse desenvolvimento, ele pode ser visto por 3 atos, aqui a gente vai focar nesse primeiro ato, que é a ideia, e nesse comecinho, que é a premissa. Porém, e aqui eu já quero fazer uma observação, pode ser que quando você consulte outros manuais, você encontre que premissa é algo como moral, é algo como tema, mas eu vou explicar um pouquinho essas diferenças no final. Então fica aqui, já deixa o like se você tá curtindo esse tipo de conteúdo. Já pra começar, vou deixar bem claro que eu tô adotando a ideia de premissa do story do Tio Maqui. Então aqui, a premissa é esse lugar embrionário, é aquela centelha mesmo da ideia. E já que a gente tá usando o Maqui, vamos lá no livro dele pra gente ver o que ele vai falar pra gente sobre a premissa. Ele diz assim: 2 etapas sustentam o processo criativo. A premissa, a ideia que inspira o desejo do escritor por criar uma história, e a ideia governante, o significado supremo da história expressado através da ação e da emoção estética do clímax do último ato. Eu sei que essa definição de ideia governante tá um pouco esquisita, mas segura ela por enquanto, porque a gente vai focar na premissa, tá bom? Se você der um Google rapidinho no significado de premissa, você vai encontrar algo como ponto ou ideia de que se parte para armar um raciocínio. Ou seja, gente, a premissa, ela é a ideia, ela é um ponto de partida. E o que você precisa para desenvolver a sua ideia? Uma ideia. Pronto, acabou o vídeo. Brinks. O que eu quero dizer com isso tudo? Que a premissa é esse ponto de partida, é onde a gente vai começar a pensar em alguma coisa. E aí, quando o Maqui vai explicar o que é premissa pra ele vai dar um exemplo muito legal, porque ele vai puxar lá desse IC mágico do Stanislavski, porque, grosso modo, ele falava dessa imaginação do ator, né? De se imaginar em certas situações. E se eu for fulano de tal, como eu agiria? E se eu estivesse na situação tal, o que eu faria? Aqui, para os roteiristas, ele propõe esse IC na associação de ideias. Por exemplo, e se eu fizesse um filme sobre samurais no espaço? Se eu fizesse um filme que se passasse nas camadas dos sonhos? Se eu fizesse uma série sobre o nada? Just talking? What's the show about? It's about nothing. Mas aí é importante a gente dizer que, segundo o Maqui, isso aí é um tipo de premissa. Porque, por exemplo, ela pode surgir de uma situação, até de um personagem. Eu vou dar um exemplo pessoal pra vocês, tá? Eu tive uma ideia pra uma história, minha primeira ideia foi... Cara, eu queria fazer uma história que a personagem principal, que a protagonista, fosse a morte. Mas eu não queria que ela fosse, assim, essa morte convencional, dark e etc. Eu queria o contrário, que ela fosse colorida e que ela tivesse muita vontade de ser humana. Esse foi o primeiro ponto, assim, o embrião do que eu iria desenvolver. Então calhou da minha ideia surgir assim. Então essa foi a minha premissa. Não tenta ficar enquadrando a sua premissa, porque ela é simples, é como a ideia surge. As ideias surgem de qualquer lugar, de uma situação, de um cara, isso seria legal se eu fizesse um personagem assim, ou se eu falasse sobre isso, e tudo bem. E partindo disso, de que a premissa ela é simples, de que a premissa ela não tem uma forma exatamente, um padrão, a gente tem que dizer que a premissa ela é só um ponto inicial, que ela pode ser mudada. E aí eu vou ler uma coisa que o Maqui fala, porque ele fala uma coisa muito importante que vai servir depois para uma outra coisa que eu vou dizer quando eu for falar de outros manuais. Para o Maqui, a premissa é algo que pode ser superado, ou seja, essa ideia inicial não necessariamente ela precisa continuar até o final da história. Pode ser que você parta dela, mas coisas mudem, então você mude um pouco o foco. Por isso que ela é a primeiríssima ideia. Ele vai dizer o seguinte: é importante se dar conta que qualquer coisa que inspire a escrita não precisa necessariamente estar no texto. A premissa não é preciosa, desde que ela contribua para o crescimento da história, mantenha. Mas se a narração toma um rumo diferente, abandone a inspiração original para seguir a história em sua evolução. Então, o Maqui vai colocar justamente isso. Ele vai falar que a ideia
ela pode ser superada, ela é o pontapé inicial, mas ela não vai orientar necessariamente, pode ser que sim, ela não precisa ser seguida à risca por toda a sua história. E isso é importante, por quê? Porque ele vai pegar essa parte inicial da ideia e vai dividir em duas, como eu falei. A premissa, que é esse primeiríssimo momento, e a ideia governante. A ideia governante, ela é, entre muitas aspas, tá, gente? Algo parecido como tema, algo parecido como moral, porque nela vai estar contida mais uma ideia de estrutura, vocês vão entender. A ideia governante, diferente da premissa, ela vai governar, ela vai guiar a sua história do início ao fim, ela vai nortear você. Então, sobre o que a minha história é? Ela é sobre isso. Se a gente tem uma premissa de Star Wars, como é que seria, né, se eu fizesse uma história sobre samurais no espaço? Premissa. E a minha história é sobre amadurecimento, é sobre as possibilidades de se usar as forças do universo, né, as forças que estão aí no universo pro bem e pro mal, sobre fazer a escolha certa. Então, aí eu já tenho sobre o que é a minha história, percebe? A gente sai de uma ideia muito primária para uma coisa que realmente vai governar a história. Então o que acontece? Acontece que quando a gente chega em muitos manuais, e a gente não tá errado, é só porque o Maqui faz essa divisão, e é importante que eu diga essa diferença para vocês, porque eu tô seguindo a linha do Maqui e pode ser que vocês se deparem com outro tipo de explicação. Muitos autores colocam que premissa é essa segunda parte, essa ideia governante. Pode ser que essas diferenças de conceito elas aconteçam tanto por tradução, por não ter mesmo assim um consenso. Fato é que vocês vão se deparar com essas diferenças ao longo aí dos seus estudos, da sua leitura, e não fala, caraca, tá totalmente errado, porque não é bem assim, sabe? Essas etapas às vezes esses nomes costumam ser confundidos com uma coisa ou outra. Não tem como de falar, esse autor tá certo, por isso que eu falo pra vocês que aqui eu tô usando uma aqui. Mas, por exemplo, tem um livro que eu gosto muito, vou pegar aqui. Tem esse livro aqui que eu gosto muito, The Narrative Story, do John Truby. Eu amo esse livro, pra mim esse é o melhor livro de roteiro, a gente não tem tradução, mas, por exemplo, aqui no começo ele vai falar de premissa, as primeiras coisas que ele vai falar. Só que aí ele coloca mais até como se fosse uma logline, porque ele parte de personagem, já de uma outra coisa, de a história em uma frase. Então, assim, há variações, tá? Então, gente, só pra finalizar, esses livros estão errados? Claro que não. Essa diferença acontece. Cada autor, assim, tem o seu modo, porque também existe isso, gente. O processo de criação é algo muito particular. Quando a gente vai para peças de venda, aí é outras coisas, são outros 500. A gente vai entrar nessa parte posteriormente. O importante aqui é que vocês escrevam as histórias de vocês. Tudo bem que há variações, mas todos aqui estão de acordo que a premissa é esse primeiro momento, esse despertar da ideia. Então escreva a premissa da história de vocês. Dê um like nesse vídeo se você gostou desse conteúdo. Aqui no canal tem sempre esse tipo de conteúdo e a gente fala também de filmes, de séries, toda semana. Se você não está inscrito, se inscreva. Eu vejo vocês na semana que vem. Muito obrigada por estarem até aqui comigo. Um beijo, tchau!